E aí, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aí, último vídeo do ano do canal Vascaínos por Amor. Vou botar aqui a tela grande, ó, eu consigo mais. Galera, mais um ano aí a gente chegou ao final, né? Queria agradecer aí a todo mundo que se inscreveu no canal, que de alguma forma contribuiu, que aqui é um canal de resenha, a gente não tá aqui para falar de contratação que não existe, de possíveis investidores que não existem, né, gente? Eu não tenho informante, eu não sou jornalista, eu procuro me basear nos canais que têm mais credibilidade, né, para que a gente possa passar, e aí, até mesmo quando sai nas grandes, por exemplo, no GE, que apesar da gente não ter muito, não gostar muito, né, pelo fato deles não gostarem do Vasco, mas é um lugar onde a gente consegue pegar informações mais verdadeiras, mais precisas. Não que os outros não sejam verdadeiros, mas informações que realmente sejam condizentes com a realidade. Porque muitas vezes o pessoal joga um jogador no ar, o Vasco está negociando com o Breno Lopes. Aí depois colocam Breno Lopes fecha com o jogador especulado no Vasco. Aí a torcida fica pé da vida achando que o Vasco perdeu um jogador. Só que o Vasco, em momento algum, se interessou por aquele jogador. Então isso a gente precisa até ter, quem tem canal no YouTube, precisa ter cuidado com isso, né? Que às vezes você joga até a torcida contra, a torcida fica chateada, achando que a diretoria não está trabalhando, e por outro lado a diretoria está trabalhando pra caramba. Espero que saiu algumas notícias, eu não sei se é verdadeira, que o Vasco fez uma proposta ao pessoal da EQEP para comprar aqueles 31% que a 777 pagou, que aí consegue com isso finalizar lá o arbitral na Fundação Getúlio Vargas, aí fica mais fácil do Vasco revender a SAF, né? Espero que dessa vez para um grupo sério, um grupo competente. Você vê lá que o Bahia não tem problemas com relação à SAF, o Vasco teve, o Botafogo teve, está tendo, né, um imbróglio jurídico entre o John Texel, entre o clube, entre o grupo Eagle. Espero que o Vasco não, passou até que ia ter um problema de transferban, o Botafogo está negociando. Então espero que a gente tenha um 2026 melhor do que foi 2025. Se a gente tirar o recorte da Copa do Brasil, o Vasco fez um campeonato muito ruim, a gente não chegou na final do Brasileiro, do Carioca, a gente foi eliminado pelo Independente Del Valle na Sul-Americana, o Vasco tomou aquela pancada lá do Porto Cabedelo, nenhum clube brasileiro tinha perdido para um clube venezuelano, o Vasco fez aquela vergonha lá de perder de 4-0, aquele jogo contra o Independente Del Valle que o Piton foi expulso, muita falta de concentração, alguns jogos que o Vasco entregou contra o Ceará, o próprio Mirassol, que o Vasco entrou mal, contra o Juventude, contra o Grêmio, assim, muitos jogos que a gente poderia ter feito contra o Bahia, que o Vasco poderia ter feito melhores resultados, poderia ter buscado uma vaga na Libertadores com mais 7, 8 pontos, que daria se a gente pegar o Juventude, que o Vasco perdeu em casa. Vamos botar só os jogos que o Vasco perdeu. Juventude, que o Vasco perdeu. Os dois jogos. O Vasco perdeu os dois jogos para o Juventude. Isso aí seriam 6 pontos. O Vasco conseguiu perder para o Vitória da Bahia, com todo o respeito ao Vitória, mas o Vitória estava com -1. O Vasco abriu o placar, fez 1-0, conseguiu perder. Se tivesse ganho do Juventude, seriam 6 pontos. Se tivesse empatado com Vitória, 7. E se tivesse ganho do Ceará, que tomou um gol no final do Paulo Henrique, deu aquele mole, seriam 9 pontos. O Vasco teria provavelmente ficado ali na Libertadores ou muito próximo da Libertadores. Mas, galera, não vou me estender muito. Espero que a gente faça um ano melhor ano que vem. O Vasco tem agora já em janeiro o estadual, tem o brasileiro, vai ter Sul-Americana, Copa do Brasil, que o Vasco entra na quinta fase. Que o Admar consiga trabalhar bem, trazer bons jogadores como ele fez no meio da janela, enxugar o elenco que tiver que enxugar. O Jean David já foi embora, tem jogadores que estão em final de contrato que não vão ficar. Que o Vasco possa, enfim, vender essa SAF
e voltar aí aos caminhos da glória. Foi uma pena a gente não ter vencido a Copa do Brasil. Eu estava vendo, inclusive, agora o jogo passou rápido. O nosso rival contra o Corinthians no Maracanã, eles ganharam de 4-0. Tava todo mundo lá, Maicon, Yuri Alberto, todos os jogadores que enfrentaram o Vasco estavam. E a gente, se tivesse feito um pouquinho mais de esforço, o Vasco teria vencido a Copa do Brasil. Mas agora já passou, vamos bola para frente, que a gente tenha um bom ano aí de 2026. Galera, obrigado. Quem puder se inscrever e comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo, é importante para a gente. Fui.